Olá, gestoras e gestores de RPPS, clientes da BCprev, clientes da Mais Valia Consultoria e clientes também, seguidores aí da Agenda Assessoria, para a qual, além da Mais Valia Consultoria, empresas que a gente também trabalha junto. Nesse episódio do Valorize-se Mais em 15 minutos, vamos falar sobre dividendos, lucro dos bancos e eleições, né? Temos duas eleições aí, uma menos importante, outra bastante importante, aparecendo no cenário macroeconômico e influenciando os investimentos. Vamos falar delas. Roda a vinheta. Pessoal, o seguinte, como a gente falou na chamada inicial, nós vamos falar um pouco sobre o lucro dos principais maiores bancos aqui que atuam no Brasil. Nós vamos mostrar aí um gráfico, né, com o lucro do Itaú, do Banco do Brasil, do Bradesco e do Santander, que no segundo trimestre de 2024, e aí, né, fechando o semestre, mas especificamente nesse segmento, nós temos aí um aumento de 10% em relação ao período do ano passado, do total chegando aí a 26, quase 27 bilhões de reais. Né? O Itaú com uma variação positiva de mais 14, o Banco do Brasil mais 4, o Bradescão, o grande Bradesco, caiu um pouquinho, e o Santander também com um aumento de 40,3% em relação ao ano passado. Isso significa que esses bancos que estão presentes na carteira de alguns fundos de ações ou se você, na pessoa física, for investidor dessas ações, sempre lembrando, né, a gente sempre diz que banco há muitos anos não dá prejuízo. Então, ser acionista de banco, ter ações de banco, é um resultado, é um investimento bastante interessante na medida em que a distribuição de dividendos, que é aquela parte do lucro líquido que é distribuída aos acionistas e a quem tem ações, independente se ela é ON ou PN, cai um dinheirinho na sua conta. O que você faz com esse dinheiro? Compra mais ações da instituição financeira. É uma maneira de você ir montando a sua carteira, uma previdência complementar, basicamente, ao seu RPPS. Mas também é importante para a gente falar dos fundos de dividendos. Os fundos de dividendos são aqueles fundos que compram as ações de empresas que são regularmente boas distribuidoras de dividendos ou que têm perspectivas de ter bons dividendos. Então, o que acontece? Esses fundos, num período como o atual, de muita incerteza, os fundos dividendos, que têm basicamente o nome dividendos na sua nomenclatura, eles são um pouco mais adequados a esse período de incerteza, porque cai dinheiro no fundo relativo à distribuição de dividendos que essas empresas fazem. Então, isso atenua eventuais desvalorizações. Tá legal? Então, se você ainda não tem a estratégia de fundos de dividendos, vale a pena dar uma olhada para a gente compor a sua carteira e diversificando ela com essa outra estratégia também, que ela é muito recomendada para períodos de crise como o atual, em que a gente não tem certeza exatamente do encaminhamento do segmento de renda variável. Então, se você ainda não tem uma diversificação razoável, seria iniciar ter alguns fundos
indexados ou ligados ao indexador IDIV, né, que é o que mede essas empresas que distribuem mais dividendos na Bolsa de Valores. Queremos falar aqui também um pouco de eleições. Tem uma menos importante, mas que, na nossa opinião, traz muita preocupação. Nós estamos gravando esse vídeo na quinta, sexta-feira, e nós vamos ter eleição na Venezuela no domingo. E está parecendo que a oposição está crescendo e pode ganhar e desafiar o poder do chavismo, hoje representada pelo Maduro. E ele já falou, olha, se a gente não ganhar, vai ter um banho de sangue. E a gente sabe que existem milícias, existem atividades que podem trazer uma grande instabilidade para a Venezuela no domingo. Se ele realmente perder, né, as eleições, né, não são muito respeitadas em termos de lisura e em termos de lisura. Então, se ele realmente perder as eleições, ainda que ele tenha todo um cerceamento de participação de elementos e de eleitores e de candidatos da oposição, ele acionar milícias para sair dando tiro, matando gente e ter realmente o banho de sangue que ele ofereceu, é possível. Isso é ruim, não é tão influente no nível macroeconômico global, mas não é uma boa situação. Por outro lado, a gente tem eleição nos Estados Unidos que deu uma cambalhota, aproveitando aí o clima de Olimpíada, deu um triplo revirado, carpado, invertido. O candidato Donald Trump tomou aquele tiro na orelha, né? Dizem que bateu, que não bateu, podia ter arrancado a orelha, mas não interessa. Um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, tinha estourado os miolos dele e não aconteceu, mas ficou aquele fato. Ele aproveitou de marketing aquela situação, deu um soco para cima, não sei o quê, enquanto o serviço secreto ali protegia ele. E a campanha dele estava toda baseada em que ele é o fortão e que o Biden era o fraquinho, que troca nome, sobe a escada devagar, é meio claudicante, etc. O Biden desistiu e entrou a Kamala Harris, uma mulher negra com algumas características muito ligadas ao atual papel da mulher no mundo todo. Então, a própria campanha do Trump vai ter que se remodelar, porque ela estava preparada para atacar um velhinho. E agora o adversário é uma mulher negra com todas essas características, foi promotora na Califórnia, é uma mulher de uma boa argumentação, uma mulher inteligente, representante da mulher no mundo global. Então, nós podemos ter uma grande mudança no cenário político americano da eleição, que dá base para muita coisa no mundo, inclusive aqui no Brasil, para a condução da política monetária. O Trump é um cara que já governou, desculpe falar um cara, mas um candidato, uma pessoa que já foi presidente dos Estados Unidos, abriu briga contra a China, essa exportação de emprego para a China, das empresas que foram lá se localizar. Então, é um candidato que, se eleito, deve acelerar a inflação, deve botar impostos e tributos à importação de produtos chineses, que são muito presentes na economia americana. Isso leva à inflação, leva o Banco Central a manter os juros mais elevados. A Kamala Harris, por outro lado, tem um lado mais social, um lado mais democrata, que também gasta mais dinheiro, um país que já está altamente endividado. Então, nós temos aí um cenário bastante incerto ainda. As pesquisas mais recentes estão dando ali meio que um empate técnico entre os dois. A nossa aposta, a nossa opinião é de que a Kamala Harris será a vencedora dessa eleição. Não vai ser uma eleição simples, mas, na nossa opinião,
pelo que a gente observa o mundo, ela será a nova presidente dos Estados Unidos. E como é a maior economia, a maior liderança, o maior país em presença geopolítica mundial, isso vai trazer muita modificação, muita atuação, muita presença, e ela mesmo sendo eleita, se nutre de um patrimônio, de uma autoridade em que ela pode ser mais independente, mais exposta, menos ligada a processos eleitorais, sendo mais ela, durante 4 anos, uma mulher de 50 anos, mais nova, mais alinhada ao papel da mulher no mundo, que são a maioria da população mundial, seja no Brasil ou em outros países. Então, a conferir, fica aqui o nosso registro. Nossa aposta é que a Kamala Harris será a próxima presidente dos Estados Unidos. Vamos ficando por aqui. No próximo episódio, a gente fala um pouco mais sobre o desenrolar dessas situações. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nas mídias sociais, no YouTube e no Instagram, para a gente continuar batendo esse papo. E qualquer necessidade específica de vocês, pode entrar em contato com a gente fora, né, como se diz, no direct, que a gente bate um papo. Tá legal? Vamos ficando por aqui. Um bom fim de semana e a conferir primeiro as eleições na Venezuela nesse domingo e as eleições americanas lá no dia 5 de novembro, se eu não me engano. Até lá!